Boa tarde, hoje no nosso podcast nós vamos conversar sobre um assunto que tem gerado muita preocupação e debate, que é o possível fechamento da turma do terceiro ano C. Quais são os motivos por trás dessa decisão, como vai impactar os alunos, enfim, vamos trazer informações e opiniões de professores, abrindo assim espaço para refletirmos juntos sobre essa situação. Então, os seguintes entrevistados serão a coordenadora da Elismar, a professora Sueli de Educação Física e o professor André de Inglês. Professor André, qual é a sua experiência com o terceiro ano C? Bom, a minha experiência com o terceiro ano C é que é uma sala que normalmente participa das minhas aulas, não tenho qualquer problema em relação à organização, à bagunça. E para mim é uma boa sala, porém com o número de ausências que vem aumentando e alguns alunos aparentam estar com muito sono durante as aulas, mas tirando isso é uma sala boa. Eu gosto de trabalhar bastante no terceiro C e não tenho nenhum tipo de problema a não ser esses aí que eu citei. E qual a sua opinião sobre o fato ou a possibilidade de que a nossa sala seja fechada? Olha, eu acho que tem que haver uma conscientização de que, primeiro, é o último ano do ensino médio de vocês. Sim. Então, só por esse fato já é um motivo para você não perder absolutamente nenhuma aula. Segundo, o professor não consegue trabalhar sozinho e o aluno também não. Se não houver uma ligação, de professores com os alunos nesse caso, tende a piorar o cenário que a sala já se encontra. Mas eu acho que uma conscientização principalmente dos alunos, dos líderes de sala e do coordenador ou da coordenadora da sala, unindo também aos responsáveis, principalmente da reunião, eu acho que é com certeza possível de reverter esse cenário em se tratando de terceiro C. E para você, quais são os pontos que a gente tem a melhorar como turma? Eu acho que pontos a melhorar seriam os que eu citei um pouco aí na questão 1, que é em relação à frequência. Então, quando há um número menor, automaticamente a sala ela é prejudicada em um todo, principalmente quando nós vamos realizar a avaliação paulista bimestral. Se eu não consigo atingir um número grande de alunos, automaticamente isso vai ser um reflexo daquilo que a gente pode encontrar na prova, E não só isso, como conhecimento em geral, já que vocês estão no terceiro ano. Então, principalmente a frequência, e tomar cuidado também, acho que isso aí vale para todas as salas, em relação à utilização errada do celular, que em alguns momentos, não só eu, mas alguns outros professores estão explicando, estão passando matéria, e eu não gosto de generalizar, porque generalizar eu acho que é muito, então você precisa trabalhar em cima de alguns pontos, mas de alguns alunos não deixar o celular ficar no controle, e é o que está acontecendo em alguns momentos, não para o terceiro C, mas em boa parte da escola. Melhorando esses pontos, eu acho que é só sucesso. E a última pergunta é: quais são os pontos positivos para você na nossa turma? Os pontos positivos são justamente não tenho problema para poder realizar as minhas aulas, há uma cooperação de forma geral bem bacana da sala, a resposta em relação às aulas, a metodologia e também a plataforma Speak, ela é vista, acho que a cada aula. Basicamente é uma sala que tem sim formas para conseguir voltar aí, principalmente em relação à frequência, ao que era antes. Mas é uma sala legal e tomar cuidado aí com esses pontos aí, como eu disse, do celular, mas é uma sala que é possível trabalhar tranquilamente. Boa tarde, coordenadora da Elismar. A primeira pergunta é: qual a sua experiência com o terceiro C?
Boa tarde. Minha experiência com o terceiro C foi muito boa. Eles evoluíram muito desde o primeiro ano do ensino médio, se dedicaram bastante. Agora, nesse terceiro ano, eles começaram a faltar um pouquinho devido à demanda de alguns estarem trabalhando, né? Mas a sala melhorou e evoluiu muito. Qual a sua opinião sobre o assunto? Infelizmente, devido ao grande número de falta, realmente corre o risco de ser fechada, porque o sistema da Secretaria da Educação, ela subentende que aluno faltando, fecha a sala para abrir espaço para aquela que não falta. Quais pontos para você temos a melhorar? Os pontos que vocês têm que melhorar, vocês sabem, é frequentar. Não pode faltar, ter frequência regular. Muitos alunos frequentam, mas durante a semana falta 2, 3 vezes na semana. E aí a média aritmética da sala, ela fica muito baixa. Então é sobre isso, frequentar. A última pergunta é: quais os pontos positivos da nossa turma? Então, como eu falei, a turma de vocês cresceram bastante no intuito de saber conviver. Respeito sempre tiveram com nós professores. Agora o bacana é que vocês começaram a ter mais respeito entre si. Vocês amadureceram. Isso é um ponto assim que todos os professores relatam pra gente o quanto conviver ali na sala melhorou. Meu nome é Bruno, hoje nós vamos falar sobre a pauta do fechamento, possível fechamento do terceiro C, e aqui nós estamos com a professora Sueli, e nós vamos fazer algumas perguntas para a senhora. Tudo bem? Tudo bem? Pode fazer. Tá bom. Estou à disposição. Qual que é a sua experiência aqui no terceiro C? Olha, a minha experiência com o terceiro C, os terceiros anos, particularmente, é uns anos que eu gosto muito, não que eu não gosto das outras séries, né? É o pessoal assim mais maduro, que estão mais preocupados no futuro, porque é o último ano, né? É o último ano aqui na escola, e é uma experiência muito boa. Gosto muito da sala do terceiro ano C. Gosto muito deles mesmo. Qual que é a sua opinião sobre o assunto desse possível fechamento da sala do terceiro C? Olha, minha opinião é assim, primeiramente eu acho triste, né? Porque quando vai fechar uma sala, isso quer dizer que está diminuindo a quantidade de alunos. Então, para a nossa escola é triste. Eu particularmente não gostaria que fechasse, até porque vai mexer na demanda, né, dos alunos. Como eu fiquei sabendo, alguns alunos podem ir para outra escola, mudar de horário. Então, minha opinião é assim, eu torço para não fechar. Tomara que não feche a sala. Eu sou o Andrei, do terceiro C, e vou fazer mais 2 perguntas para a professora Sueli. Qual o ponto ou pontos que você poderia me dar de dicas para a melhoria da sala? Olha, melhoria da sala, referente ao comportamento, né? Conversar menos, né? Eu acho que o terceiro ano, eles são participativos, eles fazem, porém eu acho que a questão de dar uma melhorada na sala é conversar menos, deixar para conversar na hora que dá para conversar, na hora que o professor deixar os alunos conversarem um pouquinho, né? Mas no geral seria isso. A sala é uma sala boa. Agora a última pergunta é os pontos positivos nessa sala que você daria pra gente. Ponto positivo, participativo. Tá? Na minha aula, particularmente, principalmente na aula prática, né, que eu percebo muito, na teoria participam também, mas na quadra eu vejo assim, que o pessoal interage, o pessoal não pensa muito, é para fazer, eles fazem, então é um ponto assim, que positivo do terceiro ano C. Essa aqui foi a entrevista com a professora Sueli. Muito obrigado, professora. Agradeço.